Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Bom dia, pessoal, bom dia GP às 10, tudo bem? Acabou a temporada europeia da Fórmula 1 e foi a sexta grande corrida consecutiva. Que temporada boa, né? Então vamos falar de algumas coisas que talvez nem todo mundo tenha percebido depois do Grande Prêmio da Itália ontem, vitória do Charlinho Leclerc, que é o ídolo da minha namorada. A Laene é apaixonada pelas bochechas rosadas do Charles Leclerc. Acabou de gritar, sou nada. Vamos lá. Fazendo a correção histórica aqui, a Laene é apaixonada pelo Vettel, mas ela acha que o Vettel tem de parar de correr. Coitado do Vettel. Vamos falar do Vettel daqui a pouquinho. É o seguinte, primeiro, antes de teorizar, filosofar um pouco sobre o que está acontecendo nessa temporada, vale aqui uma menção muito elogiosa ao Charles Leclerc, né? 2 vitórias seguidas, lá na Bélgica e agora na Itália, pistas de alta velocidade, onde a Ferrari iria se sair melhor, a gente já imaginava, foi assim no ano passado, mas ele conseguiu transformar essa superioridade em vitórias, o Vettel não, e o Leclerc vai se firmando como o grande nome do campeonato, no sentido da novidade, né? Claro, como foi o Verstappen em 2016, quando ele ganhou a primeira corrida dele, mas não lutou pelo título. O Leclerc também não luta pelo título, o título vai ficar com o Hamilton. O Verstappen é um piloto que continua fazendo grandes provas, as últimas 2 um pouco apagadas, mas é o grande nome da Fórmula 1 da molecada, mas o Leclerc está entrando nesse time. E a vitória foi muito justa, foi muito merecida. Ele suportou a pressão da Mercedes durante a corrida inteira, especialmente do Hamilton, né? A pressão do Bottas foi aquela coisa de Bottas, né? Aquela pressão que ele se assusta com a possibilidade de ganhar uma corrida. Mas o menino cometeu poucos erros e mereceu mesmo a vitória. Há uma discussão sobre aquele momento em que ele sai da pista, corta a chicane e volta ainda à frente do Hamilton, e muita gente se perguntando por que ele não foi punido se aconteceu algo parecido com o Vettel no Canadá, né? O Vettel ganhando a corrida, também errou ali uma enfreada, uma chicane, saiu da pista e voltou à frente do Hamilton e foi punido e perdeu aquela corrida. Ficou pé da vida. E para mim, depois daquela prova do Canadá, o Vettel entrou em parafuso de novo, porque aquela era a chance dele se recuperar daquela presepada dele na Alemanha no ano passado, e aí ele veio cometendo muitos erros. Poderia ganhar essa prova do Canadá, sei lá, se encher de confiança de novo e tal, recuperar a autoestima, mas acabou sendo muito prejudicado. Na época eu achava que ele não tinha de ser punido e acho que o Leclerc também não tinha de ser punido nesse episódio de Monza. Mas considerando-se os critérios adotados naquela corrida, talvez fosse o caso sim de uma punição, 5 segundos talvez, para o Leclerc, que fez mais ou menos a mesma coisa. Com a diferença, alguém pode alegar que no Canadá o Vettel deu uma espremida no Hamilton, o Hamilton foi obrigado a frear para não bater e tudo mais, e nessa manobra dele evasiva no Grande Prêmio da Itália, o Hamilton não precisou se retorcer todo para não bater. Mas enfim, critério. Eu acho que nenhum dos dois deveria ter sido punido, portanto, não acredito que fosse necessária uma punição ao Charles Leclerc. O que mais dessa corrida? Muito bacana a participação da Renault, puxa vida, né? Deu um sinal de vida. Foram muito mal alguns pilotos como o Verstappen, principalmente o Verstappen, e o Raikkonen durante os treinos, batendo e tudo mais. Aí para coroar o fim de semana do Raikkonen, a Alfa Romeo conseguiu montar pneus errados no carro dele, ele foi punido também. Mas isso aí tudo é acessório, porque o que merece mesmo muita atenção, muito destaque, é a vitória do Leclerc, que se transforma pela pontuação e pelo desempenho, pela performance, no primeiro piloto da Ferrari nessa situação, nesse momento. Não dá para
discutir quem está ganhando mais, o Leclerc ou o Vettel. O Leclerc. Por que o Vettel está mal? Essa é outra discussão que a gente já abordou num vídeo anterior e vai retomar essa discussão em outros vídeos, em outros GPs às 10. Eu queria agora dar a minha filosofada barata a partir de declarações do Hamilton. Eu acho que essas são as principais lições que esse Grande Prêmio da Itália deixa, né? O Hamilton, depois da corrida, foi perguntado pela Mariana Becker, uma ótima pergunta, a Mariana Becker da TV Globo, sobre a disputa que ele teve em determinado momento da corrida, quando ele realmente tentou a ultrapassagem em cima do Leclerc, na segunda chicane, e o Leclerc foi muito duro para defender a posição, né? Para muita gente ele até moveu o carro de uma maneira indevida, sutil talvez, na freada, quase jogando o Hamilton para fora. Quer dizer, o Hamilton teve que fazer uma manobra evasiva para evitar uma batida e o Leclerc manteve a posição. E a Mariana perguntou para o Hamilton, e aí, o que você achou de disputar ali, roda com roda ali, né, com o Leclerc? O que deu para depreender? Já tinha havido uma quase disputa na Bélgica, uma possibilidade de ganhar a corrida, que o Hamilton teve no final, mas o Leclerc se segurou bem e tal, mas não houve uma refrega como essa de Monza. E o Hamilton, do alto da sua experiência, já experiência incrível, né? Outro dia ele era um garoto começando, já está com 5 títulos mundiais. Hamilton começou em 2007 na Fórmula 1, né? É um veterano. E ele sorriu e falou, olha, foi bom, para conhecer a personalidade do Leclerc, que será um rival dele daqui para frente, né? E para aprender um pouco, adquirir conhecimento, saber o que fazer na próxima, né? Esse foi o recadinho que o Hamilton deu ao Leclerc com a resposta, e depois ele falou um pouco mais sobre o assunto também na entrevista coletiva, mencionando os novos garotos dessas novas gerações que tem digamos, um approach um pouco diverso daquele que os veteranos têm em determinadas situações, dividir curva, dividir freada e tudo mais, né? Como quer dizer, olha, a garotada chegou a essa garotada está chegando à Fórmula 1 com uma outra visão das coisas, né? Com um outro repertório, digamos assim, e com noções um pouco mais ou menos ortodoxas do que é permitido ou não, né? do que é malandragem, qual é a fronteira entre a malandragem, a deslealdade e tudo mais. Mas ele não se queixou, o Hamilton. E a sensação que eu tenho é que o Hamilton, sim, está entendendo exatamente o que está acontecendo. É o momento da troca da guarda, da chegada de jovens pilotos muito impetuosos e muito talentosos, como Norris. O Russell não entrou na briga ainda, mas será um deles. O Verstappen, obviamente. O Leclerc, talvez eu esteja esquecendo algum. O Albon, né? Essa molecada, essa nova geração, representa a troca da guarda. A geração do Hamilton está acabando. E ele sabe exatamente o que é isso. Porque quando ele chegou em 2007, quem eram os grandões da categoria, os experientes, né? Em 2007 foi o primeiro ano, para quem não se lembra, sem o Schumacher. O Schumacher resolveu parar, depois do bicampeonato do Fernando Alonso, e ali houve mesmo uma passagem de bastão, digamos assim, né? O Schumacher se retirou e começaram a ascender, né, outros pilotos jovens como o próprio Hamilton, né? Quando o Hamilton estreou, 2007, lembre-se quem eram os veteranos, que ou já haviam ganhado corridas, ou chegavam ao pódio com frequência, ou frequentavam as grandes equipes, né? Fiz uma listinha aqui. Alonso, Massa, Raikkonen, Button, Barrichello, Ralf Schumacher, David Coulthard, Jarno Trulli, Mark Webber, Nick Heidfeld. Esses eram os caras que estavam ou terminando a carreira ou já na fase final, quer dizer, encarando uma molecada que estava subindo, que era composta por nomes como Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Nico Rosberg e alguns outros. Naquela ocasião, o Hamilton bateu muito de frente com o Alonso na McLaren, vocês se lembram. O Hamilton foi para o Alonso o que o Leclerc está sendo para o Vettel, né?
E o Vettel foi pro, sei lá, pro Mark Webber o que o Leclerc está sendo para ele, de uma certa forma. E por Webber talvez seja um exagero, porque o Webber nunca foi um grande vencedor e tudo mais, mas enfim, já era um cara com alguma cancha, com algum currículo, né, com alguns milhares de quilômetros percorridos em carros de Fórmula 1. É a molecada, né, que chega com muita fome para que o bastão seja passado, o cetro seja passado, né? E o Hamilton fez isso, foi esse cara em 2007, 2008, quando conquistou seu primeiro título, e começou um processo e o Vettel logo em seguida, começou um processo de aposentadoria, de fim de carreira mesmo desses veteranos, de alguns desses veteranos que eu mencionei, que ou pararam de correr ou simplesmente deixaram de ser protagonistas, né? A gente lembra então que o Hamilton foi campeão em 2008, o Raikkonen tinha sido campeão em 2007. Em 2009 foi aquele canto do cisne do Button, que é um campeonato totalmente atípico, o título da Brown foi só aquele, naquelas circunstâncias que todo mundo conhece. E depois foi a era Vettel. O Vettel ganhou 2010, 2011, 2012 e 2013. Ele ganhou 4 campeonatos seguidos. E depois, quem começou a enfileirar título foi o Hamilton, 14, 15, 17 e 18. E vai ganhar esse de 19 também, né? A exceção foi 2016, o título do Nico Rosberg. Então, o que está acontecendo hoje na Fórmula 1? O que é visível, perceptível? Está havendo essa troca da guarda, essa geração muito jovem chegando e esses veteranos, nos quais a gente inclui nomes como Raikkonen, como o do Vettel, como o do próprio Hamilton, né? Alguns veteranos vão deixar os holofotes, né? Bottas também, já está aí um tempinho, né? Esses caras, Ricardo, olha só, quem diria Ricardo, veterano, esses caras vão daqui a muito pouco sair dos holofotes e vão subir esses meninos do naipe de Verstappen, de Leclerc, de novo, de Norris, de Albon e tudo mais. Só que existe uma diferença entre dois veteranos multicampeões ao encarar essa situação. O Vettel, para mim, está sucumbindo, não está sabendo lidar com a situação. E o Hamilton, pelo contrário, está tentando entendê-la, compreendê-la e buscar antídotos, buscar formas de resistir, né, a essa molecada muito jovem, muito talentosa. Essa é a interpretação que eu faço das declarações do Hamilton depois da corrida. Foi bom saber como é que esses meninos se comportam, é bom ver de perto como é que eles guiam, né? Porque o Hamilton tem carro e talento suficientes e autoconfiança, né, suficientes para conseguir resistir a esse ímpeto, essa coisa que parece irresistível, que é a ascensão desses pilotos, desses jovens pilotos. O Hamilton tem muito, como é que chama? Tem muita lenha para queimar, muita mesmo. Inclusive porque ele caminha para ser o melhor de todos os tempos nos números e para muita gente na pilotagem, na qualidade também. O Vettel sim está precisando de uma chacoalhada, que eu não sei se virá, um pouco pela personalidade dele, um pouco pela forma como o Leclerc passou a ser tratado como o queridinho mesmo da Ferrari, da imprensa italiana, da imprensa mundial, né? Já começa essa coisa de compará-lo a Ayrton Senna, o Galvão Bueno ficou com essa história ontem, né? A cara dele, o jeito de ele falar, o jeito dele não sei o quê. Enfim, o Leclerc, ele tem a carinha do bom moço, né? Do bom moço. Passou por situações difíceis, o que faz com que as pessoas sintam um pouco de pena dele, né? A morte do pai, na véspera de uma corrida da Fórmula 2, a morte do Bianchi, que era amigão dele, depois, uma espécie de tutor dele, depois a perda de uma corrida, né? Como ele perdeu no Bahrein, fica todo mundo morrendo de pena, né? E aí isso vai criando uma persona. E ele é um garoto meio tímido e tal, não sei o que lá, e acaba, enfim, servindo bem a esse figurino, essa personalidade que tanta gente gosta e admira. Mas, ao mesmo tempo, ele no de santo não tem nada. A gente viu na classificação sábado, ele foi bem sacana com o Vettel, bem sacana mesmo. Quem assistiu ao vídeo com a Ferrari pedindo insistentemente para ele acelerar, passar o Vettel, para que o Vettel pudesse abrir volta e tentar a pole position, porque isso tinha sido combinado na equipe, né? O Vettel dava o vácuo para ele na primeira tentativa e ele, Leclerc, daria na segunda. E o Leclerc deliberadamente segurou a onda, só foi passar quando já não dava mais para abrir volta.
né? Não sei se ele conseguiu fazer esses cálculos com tanta precisão, mas o fato é que a equipe pediu e ele não passou o Vettel para ajudá-lo a fazer uma volta rápida. Então, como eu disse, de santo não tem nada. Ou o Vettel aceita isso e passa a encarar o menino como um inimigo que mora ao lado, né? Ou ele realmente vai murchar, vai diminuir muito, e eu temo que ele até pare de correr, né? Por que temo? Porque eu acho ele muito bom, né? Seria ruim para a Fórmula 1 um piloto como o Vettel, tetracampeão do mundo, por conta de uma temporada ou 2 temporadas ruins, né? Principalmente essa, de repente mandar tudo para o espaço e voltar para casa e cuidar das motocicletas velhas dele. Eu acho que seria uma pena mesmo, seria um desperdício. Mas, de qualquer maneira, é algo para se acompanhar com muita atenção até o final do ano, porque este parafuso em que virou a cabeça do Sebastian Vettel parece aqueles de rosca sem fim, né? E com isso o Leclerc vai crescendo. Muito interessante essa temporada por conta disso tudo, e vamos aguardar os próximos capítulos, tá bom? Grande corrida, grande GP da Itália, grande vitória do Charles Leclerc, e a Fórmula 1 ganha definitivamente mais um nome excepcional e um nome que vai brilhar nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Resta saber, como dizem os mais antigos, quando esse brilho vai explodir em títulos, em vitórias consecutivas. E resta saber também se os velhinhos Vettel e Hamilton vão deixar. Um abraço, até quarta-feira. Meu GP às 10 de quarta é à noite, hein? Não se esqueçam. Tchau, boa semana para todo mundo.